Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional. Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, que será o capítulo 6 do livro de Romanos. Eu espero que estas mensagens tenham ajudado a cada dia no seu crescimento espiritual, na sua comunhão com Deus. Eu venho aqui para ler da voz a palavra de Deus, para que o entendimento venha aos nossos corações e às nossas mentes e que nós possamos ser fortalecidos. Este é o momento de comunhão, momento que nós pedimos a direção de Deus para uma leitura explicativa, uma leitura que o Senhor venha nos abençoar. Não estou aqui apenas para fazer uma leitura como fizeram os antigos locutores, né? Na verdade, eu estou lendo a Bíblia como você a leria em casa, como você leria a Bíblia no seu escritório, em qualquer outro lugar. Então, não estou aqui utilizando da minha voz para fazer uma leitura como Cid Moreira e muitos outros que fizeram leituras maravilhosas da Bíblia Sagrada. Até se você quiser acompanhar, eu gosto muito da Bíblia falada. Esses dias foi tão empolgante que eu, num período de tarde, ouvi o livro de Atos inteiro. E assim, é maravilhoso, você começa a ouvir e não para de ouvir. Então, é muito bom ouvir. Agora, a leitura que eu faço aqui não é uma leitura valorizando a voz do locutor, porque na verdade eu não sou locutor, sou pastor. Estou lendo como você, estou lendo como se nós estivéssemos juntos em casa fazendo essa leitura, tá bom? Bom, livro de Romanos capítulo 6, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não ativou o sininho das notificações, ative para toda vez que o vídeo entrar, você ser notificado que um vídeo novo está no ar. Que diremos, pois, disse Paulo? Permaneceremos no pecado para que a graça nos atenda, para que a graça abunde em nossas vidas? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim: se nós entregamos nossa vida para Cristo, e agora temos a liberdade em Cristo, nós vamos ficar no pecado querendo que a graça de Deus se manifeste em nossas vidas? Não, de maneira nenhuma. Nós vamos procurar melhorar o nosso estilo e a nossa qualidade de vida em Cristo Jesus. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, o batismo representa a nossa morte com Cristo, de sorte que fomos com ele sepultados pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo ressuscitou entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, acreditando, eu tenho uma nova vida por causa de Cristo Jesus. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, se aceitamos ou se aceitemos o batismo como símbolo da nossa morte com Cristo, assim também seremos na sua ressurreição. Assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Por isso que é importante você ser batizado. Não quando criança foi uma consagração, tá? Mas agora você precisa ser batizado entendendo que o batismo é o símbolo da sua morte. Você está morrendo com Cristo para viver uma nova vida com Cristo Jesus. Porque se fomos com Ele, plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais
o pecado. Corpo do pecado desfeito quer dizer nós não vivemos mais segundo o pecado. Nós não vivemos mais para agradar o pecado. Claro que nós somos pecadores, sim, claro, somos. E não tem como sair de nós essa natureza pecaminosa. Só que nós não temos mais prazer em viver no pecado ou viver fazendo o que é errado. Nós que somos seguidores de Cristo, nós erramos, mas nós ficamos tristes quando nós erramos, porque na verdade nós queríamos acertar, viver sem errar. Esta é a diferença entre quem é de Cristo e quem não é. Quem não é de Cristo erra e acha que não fez nada demais. Agora, quem é de Cristo, quando erra, ele sente tristeza por ter errado. E essa tristeza o leva a pedir perdão a Deus e a Cristo Jesus. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Verso 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos. Assim também vós considerai-vos. Ele está mandando que nós consideremos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considere que, em relação ao pecado, você está morto e agora você vive para a glória de Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ele está dizendo que nós não devemos mais obedecer o pecado, fazer o que o pecado quer que façamos, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Se eu fazia alguma coisa que era errado, ele está dizendo, não faça mais, tá? Eu sei que pegar algo do outro é errado. Agora em Cristo eu vou me esforçar, eu vou lutar para não fazer isso. Eu sei que falar mal dos outros é pecado, então agora eu vou me esforçar para não falar mal das pessoas. E assim eu não vou deixar o pecado dominar os membros do meu corpo ou dominar os meus membros. Inclusive em relação à vida sexual, você precisa ter controle para não deixar os membros do seu corpo, isto é, olhos, sentimentos, sabe, e apresentar a sua vida como instrumento do pecado. Não faça isso. Apresente o seu corpo, os seus membros como instrumento de justiça para a glória de Deus. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Não, de modo nenhum. Não sabeis vós que quem vos apresentarde por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida, você se torna servo de quem você obedece. Se você obedece aos desejos da carne para fazer todo tipo de coisas erradas, você está sendo servo daquele desejo, tá? Mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Você é hoje um servo da justiça de Deus? Ou ainda você é servo do pecado? É só você analisar. Em relação a Cristo, o que você tem feito? Você tem servido a Cristo? Tem lutado para servir a Cristo? Ou você ainda de vez em quando sai fora da regra espiritual e acaba
proferindo palavras e atitudes e pensamentos errados, é necessário que você pense, repense e assuma a vida com Deus. É o que Paulo está dizendo. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentades os vossos membros para servirdes à imundície e a maldade para a maldade, assim agora apresentem os vossos corpos para servir a Cristo. Se antes você usava a língua para falar mal dos outros, agora use para cantar louvores, para bendizer. Se você emprestava os seus ouvidos para ouvir coisas negativas, agora apresente os seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Se você usava as suas mãos para praticar coisas que era errado, que eram instrumentos como instrumento da iniquidade, apresente agora as suas mãos para levantar os que estão caídos, para levantar e ajudar os fracos e os doentes, e assim sucessivamente. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Quer dizer, se você está obedecendo o pecado, não tem nada a ver com a justiça, você está fora da justiça de Deus. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas, o fim da lei do pecado, o fim da maldade é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Essa santificação é eu lutando cada dia para servir melhor a Deus e as pessoas, tá? Que é a igreja que o Senhor Jesus formou. É eu aqui na terra amando a Deus e amando as pessoas. Já percebeu que é até fácil amar as pessoas? Ou, às vezes é fácil amar a Deus. Difícil é amar as pessoas. O que Jesus quer que façamos? Que amemos a Deus e que amemos as pessoas. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Pai. Então nós não vivemos mais praticando a lei para tentar alcançar a salvação. Hoje, a lei que opera em nossas vidas é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Hoje é a lei da consciência, é a lei do entendimento. Hoje você e eu temos que entender, eu preciso servir a Deus, eu preciso servir as pessoas. Se eu sirvo a Deus de coração, eu não vou falar mal do próximo, eu não vou desejar mal ao próximo, eu não vou praticar nenhum mal ao próximo. Ainda que aquilo possa me proporcionar um prazer, ainda que aquilo possa me proporcionar alguma coisa boa, mas eu digo, eu não posso. Por quê? Porque agora eu estou em Cristo e eu preciso servir a Deus e eu preciso servir as pessoas. Vamos orar? Eu queria que você orasse comigo agora e dissesse assim: Senhor, muito obrigado. Eu já fui escravo do pecado. Eu já servi ao pecado e às suas concupiscências. Mas agora eu quero servir a Cristo Jesus. E cada dia eu quero caminhar servindo mais e mais a Cristo Jesus, o nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de te conhecer e te chamar de Pai. A coisa mais gloriosa nessa leitura bíblica, especialmente agora no livro de Romanos, falando que não é as obras que nos justifica, e sim a graça de Deus, que eu não sou salvo por fazer ou deixar de fazer coisas naturalmente nesse mundo. A salvação não provém de meus atos de justiça, mas a minha salvação provém de um ato de justiça praticado por Jesus, que deu a vida por mim, que morreu por mim,
naquele Calvário, se entregou por mim, para que eu pudesse ser livre, e eu sou livre por causa do Senhor Jesus. Eu sou livre por causa do sacrifício que o Senhor teve na cruz do Calvário em meu favor. Por isso, Pai Santo e querido, eu quero agradecer ao Senhor, entregando nas tuas mãos a vida de cada pessoa que está conosco agora. Que o Senhor nos ajude, Pai, cada dia caminharmos agradando, servindo mais e mais àquele que nos amou, que nos salvou, que nos redimiu de todos os nossos pecados. Por isso, muito obrigado, meu Senhor. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que alegria poder continuar. Amanhã vamos continuar falando da graça de Deus em nossas vidas, porque você tem que entender, meu amigo, a graça é o que nos salvou. É o favor de Deus. Não é porque eu fiz coisas. A graça me faz chegar diante de Cristo e dizer, Senhor, eu não sou merecedor. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu sou falho. Eu não mereço. Mas eu te agradeço por ter me visto, por ter sofrido por mim, por ter morrido por mim naquela cruz. Obrigado. Eu aceito o teu sacrifício e confesso, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e do meu coração. Até o nosso próximo devocional. Deus te abençoe.